Eu falei muito da graduação porque muitos dos profissionais vão para esses serviços de saúde pública, Sim. né? Entende? E quer dizer, olha como é que esse movimento já deveria começar lá da Tem que estar base na base. Tem que também. estar na base. Isso é conhecimento Exatamente. básico. Oclusão é conhecimento básico. Né? Eu preciso aprender a Pois é. base da oclusão. E o sobreuso da oclusão é oclusão. Pois é. E talvez tirar um foco somente daquela questão de enceramento progressivo, lembra Não, disso? é assim, dentro de uma disciplina de Só isso. oclusão, eu vejo assim, ó, eu separo, peras. Eu sou um cara da prótese, tá? Eu vejo, não precisa ser o enceramento progressivo do tripodismo, como eu aprendi, certo? Eu montei articulador totalmente ajustável, mas eu acredito, como protesista, eu acredito como professor de especialização de prótese da Zenit, lá junto com o Marcelo, o professor Ronaldo, com o Luiz Garbelotto, que a gente vê o quê? O dentista lá, ele entra e não sabe nem o que é uma cúspide, onde é que oclui. Então, eu não estou falando aqui para a área de determinador. Para a área de reabilitação oral, o cara precisa de um enceramento. O cara precisa de noções de articuladores, né? Eu não vou para isso se eu for fazer um curso de determinador, mas uma disciplina básica de oclusão, onde eu tenho, assim, uma montagem de articulador, eu tenho, assim, até um histórico da oclusão para a gente entender os erros e aprender com os erros, não aplicá-los agora, mas eu acho que o enceramento é importante, o articulador é importante e o manejo do sobreuso da oclusão, que é isso que nós estamos falando, é importante. E daí, numa outra disciplina, a gente entra, talvez com outro professor, para romper essa ligação, dor, as milhões de dores orofaciais que englobam a nossa especialidade, que é outra área, né, que a gente sabe que esse papel da oclusão tem nada a ver, pouco a ver com essas dores. Exatamente, acho que é o ponto. É além do enceramento, mas focar nesse outro aspecto. Focar no sobreuso. Mas e além? Exatamente. Agora e além? A gente sabe já há muito tempo que não é a perfeição do contato dentro da fossa que eu fazia isso, e quando eu aprendi que isso era pré-requisito para o cara não ter dor, para o cara não ter, para a longevidade das próteses dele. Hoje a gente sabe que não é assim. Né? Se eu tenho uma oclusão perfeita e tenho um sobreuso, eu vou destruir essa oclusão da mesma maneira. Então, tão importante quanto a oclusão ideal é como ela é utilizada. Certo? Aí entra o controle das sobrecargas, do sobreuso, onde a gente está estudando muito o bruxismo de vigília, muita gente vai aprender sobre o bruxismo de vigília com os novos estudos que estão vindo aí, né? E o controle do bruxismo do sono, que ainda continua, né, basicamente o que a gente tem há anos, né? A não ser que daqui a pouco começa esses estudos de genética, esses estudos de medicação, né? A respeito do bruxismo primário, né? Também, se a gente sabe que o bruxismo é secundário a alguma coisa, se a gente vai atrás ou encaminha o paciente para esses fatores secundários, a gente quase que trata esse bruxismo. Então, isso também faz parte da educação básica. Se você olhar o dentista hoje, o dentista acha que bruxismo é toda aquela coisa que o cara só arranja dente à noite. E o bruxismo pode ser vigília, o bruxismo pode ser secundário, e os fatores secundários estão aumentando, bombando ultimamente. Então, se o dentista não é treinado para avaliar bruxismo secundário, tudo vai ser o quê? Contato prematuro. Interferência no lado de balanceio. Então, o dentista precisa ser treinado melhor na base, porque daí ele sabe separar melhor o joio do trigo nesse mundo que a gente está vivendo aqui, que é a odontologia baseada em Instagram. Certo? Então, se ele tem uma base para separar um pouquinho as coisas, ele vai ter condições de separar o que ele enxerga, o que ele escuta por aí, e falar, opa, isso aqui eu preciso dar uma estudada, opa, isso aqui está meio fora do que eu aprendi, então eu vou aonde? Eu vou estudar, eu vou ler artigos, que é o único caminho que ele tem para tirar essas dúvidas dele. Não é porque eu tenho X mil seguidores que eu estou falando a verdade. Eu posso estar falando a maior atrocidade aqui, porque número de seguidor, existem estratégias para conseguir. Não é isso não é sinônimo de uma boa odontologia. E a gente tem visto isso, que é um problema grave hoje em dia na odontologia. Né? Que é a questão até do senso crítico que a gente tem que ter um pouco. Odontologia baseada em likes, odontologia baseada em Instagram. O cara tem milhões de seguidores, esse cara é o top, esse cara é o bom. E sabe fazer uma belíssima propaganda, né? Então, é marketing. O cara que contrata uma boa empresa de marketing, essa empresa de marketing, o interesse dele é vender, o interesse dela não é saúde.
É a mesma estratégia de marketing que ela vai usar para vender esse profissional, ele usa para vender cerveja, Coca-Cola, etc. Então, marketing em saúde é um problema sim. gravíssimo, né? Que o cara tem que ter bom senso. Né? Pois é, e aqui às vezes tem faltado muito, né? Muito. Visto por aí. Exatamente. Agora, e aí casando toda essa questão, aí realmente entra um treinamento para confecção de placa. Eu acho sim. Acho que são casadas. Que entra realmente. no começo da tua fala, né, Pedras? Que a gente vê placas absurdas, placas muito espessas, placas dentadas, placas maleáveis, placas parciais. E a gente tem que avaliar os riscos dessas placas. Os riscos de alteração oclusal, os riscos de sobrecarga na própria articulação, que isso é evidente cientificamente. Né? Então a gente acaba selecionando o dispositivo, eliminando algumas placas pelo risco. E a gente acaba ficando com poucas que oferecem pouco ou zero riscos. Também falando aqui, né? O cara que é treinado, o cara que é bem educado a respeito de bruxismo, o cara que vai numa anamnese, se o cara vê que o paciente tem problemas do sono, ele já separou, ele já avaliou se esse cara tem problemas de apneia, ronco, que são coisas mais sérias que oferecem um risco maior para o paciente. Então, quando eu falo que a placa tem quase zero riscos, eu já estou tirando o risco do paciente que tem apneia. Se o cara tem apneia, ele precisa urgente controlar essa apneia. Se o dentista faz isso, se ele é bem treinado para fazer isso, ok. Se ele quer mandar isso para um médico do sono, tudo bem. Mas a placa, eu tenho que descartar o paciente que tem problemas de apneia, porque senão eu estou aumentando o risco dele. E às vezes o dentista treinado no diagnóstico de oclusão, ele está fazendo um grande benefício para o paciente. Ou seja, ele é o que está enxergando a ponta do iceberg. Você, como dentista, enxerga. O paciente foi no teu consultório para controlar bruxismo, atrás de uma plaquinha. E você viu que esse paciente tem bruxismo do sono e tem uma apneia absurda. E você encaminhou ele para o médico, às vezes você salvou a vida desse paciente. Certo? Então isso faz parte da educação que a gente está falando aqui desde o começo. Isso tem que estar lá na graduação. Então, o diagnóstico do bruxismo, os fatores associados ao bruxismo secundário é muito importante na educação básica do nosso dentista e na população em geral também. E você tocou num ponto que eu também gosto muito de bater nessa tecla, que é do diagnóstico, né? Diagnóstico é tudo. Até para a gente poder saber indicar um bom tratamento. A questão, por exemplo, do que a gente está discutindo aqui, né? Do bruxismo mesmo, para quem não escutou. Né? Por exemplo, poxa, se os dentes fraturam e supostamente o principal vilão é o bruxismo em vigília, o que adianta usar uma placa durante o período do sono? Sobretratamento. A gente não fala tanto mal de sobretratamento, do cara que vai lá e faz 12 facetas para arrumar um dente. A placa também pode ser sobretratamento. Se o cara não faz o diagnóstico, ele está fazendo um sobretratamento. Ponto. E te digo mais, se a pessoa ainda não faz da forma adequada, é um sobretratamento e com risco. Aí piora, coitado do paciente. Né? Coitado do paciente. Então, esse contexto é muito interessante. E, julgando um pouquinho para o lado aí da saúde pública, que eu vi alguns comentários, algumas perguntas com relação a isso, né? A inserção disso tem que ser num contexto da inserção, talvez, aí da especialidade mesmo. Porque tem que criar um fluxo para a atenção secundária. O dentista da atenção primária, ele tem que entender, ele tem que saber um pouco, tem que ter um pouco de conhecimento a respeito do assunto, para saber, inclusive, encaminhar quando necessário. Por isso que isso faz parte do generalista, esse conhecimento. Isso, é fundamental que o generalista saiba disso. E, infelizmente, a gente sabe, né, Roberto, pelo menos assim, hipoteticamente, que a maioria, ou grande parte das faculdades não trabalham esse tipo de conteúdo. Não trabalham. Aí vai depender muito do profissional que está lá liderando essa disciplina de oclusão. Né? Ele vai jogar, às vezes, erradamente para um lado só de detemidor, né? Ou seja, o cara sai da graduação sabendo bastante de detemidor, mas zero de oclusão. Esse cara é um risco, porque ele vai sair fazendo besteira quando for mexer com a oclusão, certo? Pois é. Eu estou vendo aqui uma pergunta do Luiz a respeito de guias de placa. Então, eu até gostaria de falar um pouquinho sobre isso.
Quando eu comecei a fazer maciçamente essa placa, né, principalmente nesses projetos com essas prefeituras, onde eu recebia paciente, porque a gente, no nosso consultório, a gente faz placa em quem? O cara tem uma oclusão legal. Ele não tem a oclusão ideal, mas ele tem uma oclusão boa. É muito fácil você fazer uma guia num paciente que tem uma oclusão boa. Ele tem caninos para você fazer a guia. Agora, quando eu comecei a fazer essas placas nesse projeto, eu fazia em pacientes que tinham oclusões totalmente destruídas. Pacientes que eu tinha que fazer cantilever em placa. Pacientes que eu tinha que dar uma de MacGyver. Só os velhos vão saber o que é MacGyver. Né? As placas mais loucas saíam. E o retorno, o feedback que eu tinha desses pacientes a respeito de repito, não estou falando nada de dor, mas de conforto. Porque eram pacientes que nunca, infelizmente, talvez nunca vão ser reabilitados. São pacientes que o serviço público jamais vai conseguir colocar para ele uma reabilitação oral de qualidade. Então, ele falava assim, olha, Roberto, professor, eu não tinha dor, mas eu com esses meus dentes quase todos quebrados aqui, o simples fato de eu ter colocado isso e eu saber que eu não ia quebrar mais, eu nunca dormi tão bem na minha vida. Eu até me arrepio quando eu falo isso, porque o cara é isso que a gente quer qualidade de vida para esses pacientes. Então, nessas placas, respondendo à pergunta, a grande maioria das placas saía sem guia. Né? Se a placa convencional vai ser com guia ou não, isso é outra das coisas que eu tenho detalhado, estou estudando isso loucamente. Mas a gente não tem evidência que uma placa com guia na região dos caninos ela é mais efetiva do que uma placa plana. Né? O professor Paulo Conte tem estudado isso, tem vários profissionais estudando isso. Então, essa parte mecânica da oclusão que a gente aprende da gnatologia, o sistema nervoso funciona totalmente diferente à noite do que de dia. Então, se eu tenho um contato e relaxa mais a musculatura, que isso é um dogma dentro da odontologia, dogma por quê? Porque carece de estudos atuais da maneira como a gente entende estudos. Né? Mas respondendo basicamente a pergunta, hoje eu ainda faço sim a placa com uma guia na região dos caninos quando eu posso. Se eu não posso, eu não me estresso com isso. E repito, essa guia sempre começando depois de um tempinho do canino dar uma escorregada. Porque eu vejo o cara, não, a guia é importante, o cara vai lá, faz a guia imediatamente após o canino e deixa essa placa travada. Então isso, às vezes o cara faz uma guia assim, fiz placa com guia, e o paciente fica com uma placa desconfortável, porque é uma placa travada. Então a placa, sim, ela tem que dar o canino tem que dar uma deslizada e a guia começar lá na frente. A mais baixa possível que desoclua todos os dentes. Pronto, ainda a gente faz assim, porque a ciência ainda, né, não sei amanhã, não sei depois de amanhã, a gente fica na mão da ciência, que é a ciência que comanda a nossa prática clínica. Então, naqueles casos, quando tem um pequeno apinhamento, por exemplo, de canino inferior, e o canino acaba ficando um pouquinho mais vestibularizado, e a gente quase que não tem como fazer uma guia numa placa superior. É melhor deixar sem estresse nenhum. Sem estresse nenhum. Não há essa necessidade de a gente ficar tão neurótico. Se você pegar um paciente que está totalmente desgastado, com as pontas do canino já foram embora por causa do bruxismo do sono, e esse paciente precisa de uma placa agora, imediatamente, é claro que ele vai precisar. Isso é outra coisa que é importante deixar claro. Eu vou reabilitar a ponta do canino desse paciente? Eu vou. Eu sou dentista. A ponta do canino melhora a estética dele. A ponta do canino melhora a função mastigatória do canino na mastigação. Mas eu não vou restabelecer a ponta do canino falando que eu vou controlar o bruxismo, porque isso é óbvio que não é evidente. Então, se eu restabeleço o canino e faço a placa depois. O paciente não quer restabelecer, desestresse com essa ponta do canino e faço a placa. Nesse paciente é um paciente que eu vou ter dificuldade de fazer guia de canino na placa, porque o canino inferior dele está da mesma altura do lateral e do premolar. Fazer função em grupo, sem estresse, sem nenhum problema. Sim. Pois é. E naqueles casos, hein, Roberto, onde a pessoa às vezes tem um desgaste severo nos incisivos, e ele quer reabilitar, e a gente vê, por exemplo, um bruxismo em vigília muito importante enquanto fator. Né? Não sei se já passou isso por você também, obviamente já passou isso muito por você, a dificuldade que a gente tem para lidar com esses casos e explicar a situação. Do bruxismo em vigília. Né? Imagina só, muito desgastado, a pessoa quer aumentar o tamanho do incisivo. E a gente vê que isso pode ser algum hábito, por exemplo, em vigília. Eu acho assim,
Como lidar com... Eu tenho que ter certeza, eu tenho que ver até que nível o paciente tem o controle sobre isso, né? Do bruxismo do sono, tudo isso que a gente falou. A placa me ajuda, né? A gente que faz a placa, a gente lê a placa, né? As pessoas brincam que eu vou ler a placa. Como vou ler a placa? Eu vejo as marcas dos dentes na placa, eu consigo quantificar o tanto do bruxismo atual do paciente. Quanto ao bruxismo em vigília, a minha experiência, Pedras, eu vejo assim, ó, isso não é científico, tá? Estou falando minha experiência de consultório aí, de anos brincando com bruxismo de vigília. Eu comecei a brincar com esse negócio de bruxismo de vigília quando eu fiz mestrado em implantodontia, que eu estudei biomecânica sobre implantes, e foi ali que eu falava, cara, onde é que a gente encosta os dentes? Eu encosto o dente em lateralidade, eu encosto o dente em guia, quando que eu faço isso? Isso vem lá do meu mestrado em implantodontia. Eu vejo assim, ó, eu vejo clinicamente, sem evidência científica, eu vejo 3 tipos de pacientes hoje relacionado ao bruxismo de vigília. Um primeiro grupo, o cara não sabe que o dente encostado é uma postura errada. Não sabe, nunca ninguém falou para ele, certo? E eu falo para ele, eu explico para ele e ele simplesmente para. Ele simplesmente para. Esse grupo, pô, tomara que fosse a maioria. Eu vejo um segundo grupo, que ele não consegue inicialmente porque ele faz esse hábito há muitos anos. É igual o filho que rói unha. É igual a gente que vive com a coluna torta o tempo inteiro. Você não vai parar de uma hora para outra. Você precisa de tempo. Você precisa, daí entra os métodos ecológicos, né? Que não tem nada a ver com ecologia, mas é lembretes que atuem no dia a dia do paciente. Aí entra o nosso aplicativo, o meu e do Vlad, Desencoste Seus Dentes. Aí entra adesivos. Você tem que ser lembrado o tempo inteiro a respeito disso aí. Então, esse segundo grupo ele vai precisar de um tempo com esses dispositivos, com esses lembretes, tumultuando a vida dele, para ele chegar assim e falar assim, Roberto, eu não estou mais encostando dele. Eu cobro isso no paciente. Eu preciso que ele me fale assim, eu estou encostando, não estou encostando. E tem o terceiro grupo, que eu acho que é o grande problema, e é o grande problema do futuro, no meu ver, da odontologia, que é esse grupo que ele já está ciente do problema, ele já sabe o que é bruxismo de vigília, ele sabe das consequências, e ele, mesmo ter passado meses com esses lembretes, ele não consegue parar, certo? A gente está hoje começando a estudar quem é esse grupo, qual é o número desse grupo e o que fazer com esse grupo. É óbvio que a primeira coisa que eu vou fazer com esse grupo é identificar fatores secundários. O cara é mega ansioso, o cara é mega estressado, eu vou jogar a bomba para ele, eu vou falar, olha, você está precisando do controle de ansiedade. Isso não é o papel do dentista. Como que ele vai, se ele vai precisar de ir no médico, na terapia, na igreja, isso é cultural. Ele vai lá, mas eu preciso jogar isso para o paciente, essa responsabilidade para ele. Se eu vou usar dispositivos interoclusais para controle do bruxismo de vigília, isso é outra coisa que a gente tem que esperar um pouco, ver o que a ciência vai falar. Talvez eu possa usar primeiro um dispositivo para vigília com um objetivo mais de método ecológico. Certo? Ou seja, ele tem um negócio ali, vai encostar e para. Certo? Então, também como método ecológico. Mas é uma população que a gente vai estudar. É a população que tem... É a população que a gente vai estudar esse número de pessoas que aparecem no consultório. Desestesia oclusal, hipervigilância, tudo o mesmo pacote. Será que esse grupo não é o grupo que tem mais lesão cervical não cariosa? Será que esse grupo não é o grupo que tem mais a tal da doença oclusal? Então, tudo isso faz parte do momento atual do ensino, do estudo do sobreuso da oclusão dentária. Mas eu queria te agradecer e muito aí a conversa, né, a parceria. Tá? Muito obrigado mesmo. Eu queria agradecer a todos aqui, ao Rodrigo, que eu estou vendo aí. Rodrigo, obrigado aí pela oportunidade da gente poder conversar um pouco. Ao Paulo Cunali também, a Cristiane, tudo bem? Obrigado também por estar presente. E a todos que estiveram presentes aqui, escutando esse nosso bate-papo. Muito obrigado, Paulo. E fica aí, eu acho que o convite, né, para quem quiser saber um pouco mais do programa do Roberto, entender um pouco mais e, às vezes, até trabalhar também mais com esse programa, que podem seguir o Instagram do Roberto, que é o @oclupro. Aliás, acho que aí... eu tenho até, eu sou um velho moderninho, eu tenho até outro Instagram só da placa, que é @placasocial. Isso, pronto. Porque aí podem, às vezes, trocar ideias com mais profundidade, com mais minúcia,
com o próprio professor Roberto Garanhani. Roberto, manda então, uma pergunta lá que a gente responde. Fica tranquilo. Muito obrigado, Vedas. Viu? Obrigado. Estendo esse agradecimento a toda a diretoria, ao presidente que está aí. Obrigado por esse espaço. Sempre legal poder contribuir com vocês.